No, na Bíblia, no Evangelho de Mateus, tem uma passagem em que o Senhor Jesus ele começa a questionar os seus discípulos sobre o que o povo está dizendo dele, o que as pessoas estão pensando de Jesus. Aí os discípulos começam a responder ao Senhor Jesus dizendo: olha, alguns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é o Elias, alguns falam que você é João Batista. E aí Jesus olha para eles e para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro então toma a palavra e diz assim: você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai. E aí Jesus faz algumas considerações sobre a palavra e sobre a igreja que será edificada sobre a palavra revelada pelo Pai. Mas alguns versículos depois, Jesus começa a explicar para os discípulos o que havia de acontecer, que ele iria para Jerusalém, que ele ia ser preso e que ele iria ser morto para cumprir o seu propósito e a sua missão. E aí esse mesmo Pedro, que acabou de receber da parte do Pai uma revelação da palavra, chama Jesus de canto e diz assim: Senhor, não permita que isso aconteça com você, não vá para Jerusalém, não permitam que te mate. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você só compreende as coisas dos homens e não compreende as coisas de Deus. O que me chama a atenção nessa passagem é o apóstolo Pedro, porque o homem que acabou de receber uma revelação da parte de Deus, momentos depois, está sendo usado por Satanás. E isso retrata bem como é a nossa vida. Em algum momento nós estamos sendo influenciados por Deus, estamos sendo próximos dele, estamos recebendo dele a revelação da sua palavra. Mas em poucos instantes, questão de segundos, devido à nossa natureza carnal e pecaminosa, estamos sendo influenciados pelo diabo. Se nós permitirmos, podemos até estar sendo usados por Satanás. Então, o mesmo discernimento que o Senhor Jesus teve, de perceber que Pedro recebeu uma revelação da parte de Deus, que Pedro logo em seguida estava sendo usado pelo diabo, é o discernimento que nós temos que ter com nós mesmos e com as demais pessoas, para percebermos quando alguém está sendo usado por Deus e quando alguém está sendo usado pelo diabo. E como que nós vamos ter essa percepção? Somente através do conhecimento e da luz da palavra de Deus. Porque a palavra diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O inimigo ele pode até usar a palavra de Deus, como ele usou contra o Senhor Jesus quando tentou no deserto, mas ele vai usar a palavra de Deus fora de contexto e com objetivos contrários à vontade de Deus. Por isso que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e a sua palavra, porque em questão de segundos, o nosso coração, que se enche da revelação da palavra de Deus, pode ser bombardeado por pensamentos que vêm diretamente do maligno, com o objetivo de frustrar a nossa missão e o nosso propósito e tentar nos derrotar. Mas nós temos bom ânimo, porque o Senhor Jesus, ele já venceu o mundo, ele já venceu o maligno, e ele é o que nos fortalece. E em Cristo, nós somos muito mais que vencedores. Que nós possamos ter esse discernimento e conseguir fazer a gestão do nosso coração, para que ele não seja influenciado pelo maligno e que nós não venhamos ser usados pelo maligno, mas que todas as vezes nós possamos expressar a revelação
e a vontade de Deus. Amém.